Valendo! 13/6 de 2026, 13 horas e 38 minutos. Nós estamos iniciando aqui a nossa primeira aula, aula 1 de 8 aulas de sistemas de transporte, né? Sistema de transporte, gente, é uma matéria. Aqui eu acho que todos me conhecem, né? Então eu não vou poupá-los de apresentação. Eu sou o professor Kleber, então, para alguém que não tenha tido aula comigo ainda. E, embora academicamente e profissionalmente, até 2023, até fevereiro de 2023, até fevereiro de 2023, não tenha sido uma área de atuação profissional minha, não tenha sido uma área de atuação de pesquisa, né? Uma vez o meu mestrado em estruturas de fundações, né? Especialização em física. Então, assim, não é dessa área, eu tenho cada vez mais me aproximado dessa área de sistemas de transporte por conta de ser servidor, né, numa cidade muito pequena. Eu sou, eu sou funcionário de carreira, né, da Prefeitura de Aramina, como engenheiro civil, e por se tratar de uma cidade muito pequena, a gente acaba lidando com tudo. Então, coisas que eu jamais pensaria em atuar quando eu tinha escritório de projetos, ou então quando eu construí, por exemplo, como drenagem urbana, que é algo que assim, eu despertei um carinho muito grande por essa área, eu tive que fazer, caiu no colo, não dava tempo o dinheiro veio, uma emenda de fora, e o público é um negócio assim, né, gente? E eu não estou fazendo juízo de valor, não. Estou só contando o que é, não estou falando se está certo ou está errado. As emendas impositivas, por exemplo, que são dinheiro de gabinete de deputado estadual e federal, mas principalmente federal, as verbas dos programas estaduais e federais, elas vêm direcionadas para um determinado objeto. Né? O objeto é aquilo que você vai fazer, é um escopo daquilo que você vai fazer. O objeto, drenagem urbana é um objeto, então você não pode fugir disso. E tinha-se um grande problema na cidade, que tinha que atuar, e já havia se pagado um projeto de drenagem muito mal feito, muito mal feito. Então, assim, não dava tempo, e teve que cair no meu colo. É lógico, com a humildade que eu ainda me resta, eu fui atrás do professor Dorsa, que já deve ter dado aula para vocês, né? Eu acho que geomática é o Dorsa que dá aula. E o Dorsa teve escritório por muito tempo também. O Dorsa também é servidor público, né? Só que ele é servidor da UFTM, servidor federal. Mas ele já fez muito projeto de drenagem urbana. É lógico que eu fui atrás dele para que ele me ajudasse nessa demanda, mas, claro, não terceirizando para ele fazer, né? De forma alguma, até porque eu tinha curiosidade de aprender. Então, discutindo algumas coisas, fiz uma leitura prévia, discuti algumas coisas com ele. E, gente, resolvido o problema, assim, é muito gratificante passar épocas de chuva, de tempestade, e cidade pequena, né? Todo mundo fala com todo mundo, filmando e tal, e não sobe mais uma água, de utilizar conceitos, assim, que são novos até então, né? No Brasil, mas na China é algo já muito usado, que é a cidade esponja, né? Quando você não tem muita queda, você consegue converter para grandes praças, grandes canteiros, para que eles infiltrem água. Então, são coisas assim que você vai aprendendo com a vida. E nessa mesma leva, também, quando a gente rasga o asfalto, automaticamente a gente tem que reconstruir rua. E foi assim, com essa primeira problemática que eu enfrentei logo que eu cheguei, que eu comecei a me dar com a parte de sistemas de transporte na prática mesmo, que era a parte de pavimentação, que é o que eu vou abordar aqui. Então, no final das contas, gente, eu tenho já algum tempo em que eu fiz algumas obras. Quando eu falo fiz, eu fui fiscal, claro, né? Fazia medição de obra, né? Aferição e medição. Então, acaba que a gente se envolve no processo e eu acabei conhecendo algumas coisas. Montei o processo licitatório, os dois últimos processos licitatórios para compra de PMF, nós vamos falar o que é isso, de CBUQ, de emulsão,
para o município, né, um sistema de registro de preço para 1 ano. Então, acabou que eu me debrucei realmente profissionalmente nesse conteúdo nos últimos anos. E é um pouquinho disso que eu vou tentar passar para vocês, além da teoria. Claro, aqui vai ter teoria, e tem no material de vocês teoria, e tem dentro dos sistemas de transporte teoria, mas essa como o próprio nome diz, é leitura de livro, né? Eu já dava aula há algum tempo, mas aí por leitura, por conhecimento, ler, mas prática mesmo eu adquiri de pouco tempo para cá em um pequeno pedaço. Então, se sempre eu remeter minhas experiências para um determinado trecho, é porque é a minha zona de conhecimento, tá? Tanto que eu falo isso gravando, né? Porque é bom que isso seja dito. Quando o professor Marquinho, mas o professor Luiz César, e eu estou nominando para não ficar, né, no ar, quando eles montaram essa disciplina, por conta do novo currículo da engenharia, né, que eles pensaram nesse currículo, foi algo muito apertado, parece que a Uniob deu muito pouco tempo a eles, e acabaram que foram feitas algumas junções, e vocês sabem muito bem disso, que provavelmente vocês fizeram prática em mecânica dos solos, com mecânica do solo já tendo juntado mecânica 1, mecânica 2, obras de terra e geologia. Que é pesadaço, né? É pesadaço. Não sei se é o caso de vocês, se vocês pularam essa parte ou se vocês pegaram essa parte também. Pesadona. E aí, beleza. Falei com eles, falei, olha, vocês estão juntando duas matérias pesadas, que é projeto geométrico de estradas e pavimentação de estradas, em uma só, e, em compensação, vocês estão colocando prática na qual nós não temos laboratório para isso, né? Que é um laboratório de pavimentação, um laboratório muito particular. E aí, de um tempo para cá, eu tenho tentado, movido algum esforço, principalmente com o gestor do presencial, para que a gente adequasse o laboratório da Uniub para a realidade no laboratório de pavimentação. Mas muitos equipamentos são caros, moça. São caros, não vão dar para adquirir. Por exemplo, nosso CBR lá, já tentei várias vezes nosso CBR manual, vocês vão entender o que é isso, nós vamos fazer esse ensaio. Nosso CBR manual, difícil de manejar, só dá erro. Nós não temos um viscosímetro, nenhum dos dois tipos de viscosímetro. Então, nossas práticas, nós não temos o tambor para brasão Los Angeles. As principais práticas que envolvem pavimentação, nós não temos. E a última que eu fui fazer com uma turma no presencial, saímos tossindo, eu estou rindo, né, de infelicidade. Ficamos tossindo um final de semana inteiro, eu fiquei preocupadíssimo com o técnico, que nós fomos fazer um revestimento asfáltico mesmo. Vamos fazer um ensaio, que eu vou mostrar para vocês, não sei qual aula, que é a adesividade do ligante. Então, eu fui lá na fábrica de asfalto, na mesma que ganhou a licitação lá da minha cidade, pedi umas amostras free para a universidade, ele me mostrou e tal. Aí nós vamos falar sobre isso, sobre o CAP, ele vem a temperatura ambiente, ele é semissólido, né? Mas o cheiro que ele emana quando ele está derretendo, que ele tem que começar pelo menos a 46, 47 graus Celsius, a começar a mudar de formato. Só que o ponto de mistura dele mesmo é acima dos 137 graus Celsius. Então, solta-se uma fumaça preta, e a gente não estava preparado no laboratório para isso. Olha, eu vou te falar, o professor que deu aula na segunda-feira, ele deve estar me xingando até hoje, e isso já tem uns bons 4 meses que aconteceu. Empesteamos o laboratório. Mas eu tô contando isso para a aula não ficar num ritmo triste, e eu quero dizer, eu tenho mensagem no chat para ler também, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, eu estou vou fazer das tripas coração, como eu fiz com o presencial, e com o mesmo respeito que tem por vocês, de tentar fazer com que essa aula seja aproveitável para vocês, mesmo não tendo todos os recursos no laboratório que
um laboratório de pavimentação tem. Então, vocês vão verem que eu vou apresentar muito vídeo do YouTube para vocês, mas não é terceirização de aula, não é isso. É a tentativa, já que é uma aula prática, de mostrar para vocês as práticas que envolvem pavimentação. Nosso escopo dessa primeira e segunda aula de hoje, eu vou misturar tudo, porque eu não sei que horas que eu consigo acabar a primeira, que horas que eu consigo começar a segunda. O nosso escopo seria, eu quero apresentar para vocês os tipos de pavimento e as funções de cada uma das camadas do pavimento. Até fiz um rascunhozinho aqui para não me perder, para a gente não ficar vago. Então, a aula 1 e 2 seria a apresentação dos tipos de pavimento e função de cada uma das camadas, construção das camadas, com foco mais na mecânica do pavimento e no seu maquinário utilizado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso no primeiro momento. Num segundo momento da aula de hoje, nós vamos falar sobre o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, né? Que é o aglomerante do revestimento asfáltico. E eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de aglomerante, o CAP, a emulsão, RR1C, RR2C, e mostrar para vocês 2 ensaios a respeito desse ensaio. Então, na prática mesmo, olha como ficou dúbio, mas assim, o que efetivamente nós vamos fazer, isso que eu quis dizer na prática mesmo, o que efetivamente nós vamos fazer de prática hoje são só 2, com 2 vídeos assim, um de 3 minutos e um de 4 minutos. E eu vou deixar isso para o final da aula, tá? Então, eu vou começar uma apresentação de slide, vocês vão se sentir dentro de uma aula no presencial, dentro da sala de aula, na aula presencial, e, novamente, eu já fiz todas as minhas considerações para dizer para vocês por que eu vou agir desse jeito, por que eu vou tocar desse jeito, que é em respeito a vocês, não sair simplesmente passando vídeo do YouTube e tal. Para quem queria que a aula acabasse muito rápido, foi uma péssima notícia, mas para quem veio para a aula querendo ouvir alguma coisa de diferente, de interessante, eu acho que eu vou conseguir passar alguma coisa para vocês. O Rainan fala assim: professor, boa tarde, estou com bastante instabilidade na internet, estou avisando, pois caso desconecte eu não perca a presença. Já estou em contato com a provedora. Rainan, é o seguinte, o que eu preciso é que você esteja conectado com uma conta com o seu nome, porque a chamada é feita automática, e agora que você me avisou que você está com instabilidade, na hora que o Google Meet gerar o relatório para mim, vai aparecer seu nome várias vezes, porque todas as vezes que você entra e sai, aparece o nome de novo, entrou tal hora, saiu tal hora. E aí, como quando a pessoa entra e sai algumas vezes, eu acabo entendendo que seja instabilidade mesmo. E aí, fique tranquilo, eu não dou falta para instabilidade, não, tá? Porque registra entrada e saída. Eu dou falta quando entrou 2 minutos e saiu, mas entrou 2 minutos, saiu. Entrou 7, saiu. Entrou 10, saiu. Dá para entender que é instabilidade. Fechou? Eu vou apresentar para vocês uma tela, e aí. Não, Vitor, esses slides que eu vou usar são slides meus do presencial, eu não disponibilizei eles, tá? Vocês vão ver o formato não está muito bom, eu tenho alguma vaidade na hora de fornecer um material, ele está bem aquém, entendeu? Bom, se não estiver passando os slides, vocês, por favor, me digam. Por favor, me digam, não é esse, é esse. E qualquer problema aí, gente, vai lá, deixa eu jogar esse porta-tela aqui, que vocês conseguem ver. Aqui a gente põe a apresentação de tela inteira. Ué, foi esquisita? Quando eu coloco tela inteira. Gente, eu coloco tela inteira e aí meu computador, mesmo eu tendo jogado para outra tela, olha que engraçado isso. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Apresentação de slides. Ah, olha que cara, chato. Eu achei que fosse aparecer aqui na tela normal, mas para mim minha tela está sendo inteira tomada por essa apresentação de slides. Eu vou passar
por slide 3 bem rapidamente, vocês me falam se passou. Ó, 1, 2, 3. Passou? Passou sim. Oi, pessoal? Passou. Passou sim. Ah, tá. Passou, passou. Tá. É porque eu não os vejo. Eu tô com a segunda tela achando que eu ia continuar vendo vocês, mas eu não os vejo. Vocês me veem, pelo menos, num pedacinho de tela? Sim. Sim. Tá. Então, menos mal. Então, eu vou até tirar da tela 2 para evitar de travar, que eu não sei por que faz sentido faz estar na tela 2. Aqui tá aqui enchendo o saco mesmo. Põe na tela 1. Vou compartilhar a tela 1. Saco. Sabia que isso acontecia. Muito bem. Sobre a mecânica do pavimento. Sobre a mecânica. A gente tem uma roda. Por baixo, nós temos um pavimento. Esse pavimento ele é compreendido dentro das cidades, na maioria das vezes, por um revestimento, uma base e o terreno original, que é chamado de subleito. Nós vamos falar já de todas as camadas. E aí, qual que é a função mecânica desse cara? É pegar essa carga distribuída que tem sob a roda aqui, ó, que é chamado de área de contato, tá? Por isso que as bandagens nos dizem muito, na hora que a gente for fazer a aula de dimensionamento de pavimento, que é a largura do pneu versus a sua calibragem, né? Porque isso me dá a área de contato do pneu. E isso forma um bulbo de tensões. A tensão aqui em cima é proporcional à área de contato, porque aqui nós temos um peso de roda, uma força, que é a força-peso, né? Que é a metade da força-peso do eixo. Então, eu vou chamar de força-peso do eixo sobre 2. E dividido numa área que é chamada de área de contato. Quando ela chega no terreno original, como aqui há uma ampliação da área, né? Num ângulo alfa aqui, que depende do material, cada material tem um ângulo alfa horizontal. Quando chega-se aqui no subleito, chega-se no subleito com uma área bem maior do que a área de contato. Se tensão é força sobre área, quando eu aumento a área e mantenho a força-peso, a tensão é reduzida. Isso, então, para nós é excelente, porque machuca menos o subleito, que teoricamente, e assim o é, né? Teoricamente não, na prática é, a camada mais frágil dos pavimentos, tá? Então, e além disso, existe um esforço, deixa eu já colocar no segundo. Existe um esforço de cisalhamento provocado pela aceleração. Por quê? Porque, é claro, né, existe um atrito aqui no pavimento. Na hora que o veículo traciona, ou seja, ele puxa, né, o eixo. Vamos falar de um carro comum, né, que é a tração dianteira. O veículo traciona, ou seja, o eixo, a roda da frente puxa a roda de trás. Ambas fazem o quê? Solicitam o solo à abrasão, o pavimento, na verdade, né? E aí existe aqui uma tensão de cisalhamento, ó, tal zero. Tal é símbolo de tensão de cisalhamento, né? Tal zero, com que faz que o pavimento ele tenda a deixar ou escorregar, vamos dizer o termo certo, das camadas granulares mais abaixo. Então, mecanicamente, para que um pavimento tem que resistir? Ele tem que resistir às cargas distribuídas dos veículos, que é a carga P, que eu chamei no outro slide de carga do eixo, carga-força do eixo sobre 2, que é em cada uma das rodas, e
tem que suportar a tensão de cisalhamento provocado pela aceleração e frenagem. Pronto. O problema do pavimento é que ele é feito com diferentes resistências. Como assim diferentes resistências? Olha, gente, o que é o normal num pavimento? Vai, uma camada de revestimento que é uma mistura asfáltica. É um concreto asfáltico. Depois você vem por baixo aqui, você põe uma camada de BGS. Que é brita corrida, brita graduada solta. Depois você tem uma camada de solo-cimento, por exemplo. E depois você tem o terreno original. Cada um desses caras tem um comportamento diferente, cada um desses caras tem uma resistência diferente, cada um desses caras tem um módulo de elasticidade diferente, tem uma inércia diferente. E aí, quando a gente fala de resistência, ou na física, rigidez na física é módulo de elasticidade, vezes momento de inércia. Então, é complicado avaliar pavimentos de maneira assertiva, igual eu consigo avaliar, por exemplo, o comportamento da estrutura de madeira, o comportamento da estrutura de concreto armado, o comportamento da estrutura metálica. Então, o buraquinho é um pouco mais embaixo, tá? Então, aqui o slide, eu coloquei que resulta no elevado grau de complexidade, tá? E aí, segundo a 7207, norma da BNT, né, você já deve ter se acostumado com leitura de NBR, e aqui, basicamente, nessa disciplina, nós vamos ler NBR, que já está ali, e norma do DR, quando eu não tenho uma norma nacional, eu pego um estadual, lembrando que DR é estadual, norma do DENIT, que é a norma federal, tá? Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Departamento de Estradas e Rodagens, esse é estadual, esse é federal. E a NBR é normativa federal. Muito bem. Segundo ela, ó, veja que está entre aspas, o pavimento é a estrutura construída após terraplenagem e destinada economicamente simultaneamente em seu conjunto a: letra A, resistir e distribuir os esforços ao subleito, ó, subleito terreno original, falei para vocês há pouco, nos esforços verticais produzidos pelo tráfego, melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança, e resistir aos esforços que nela atuam, os esforços horizontais, que é o esforço de cisalhamento, né, tal, tensão de cisalhamento, tornando mais durável a superfície de rolamento. Eu falei de A e de B no slide passado, já esgotei isso. A e C, desculpa. A letra B que eu não falei, gente, é muito simples, né? Compara aí, como é que é numa estrada, não conta esburacada, mas se você pensar na melhor estrada de terra que você já andou e na melhor rodovia que você já andou, não tem nem comparação, que a rodovia é melhor, né? Então, por isso que coloca aqui como condições de rolamento e como comodidade e segurança. Segurança, gente. Vocês já devem ter visto no capítulo 3 do livro lá, né? O fator de atrito. O fator de atrito longitudinal de um pavimento com pneu novo, esse cara vai variar aí até 0,20 e pouco, né? Se fosse no solo, isso cairia para 0,0 qualquer coisa. Então, na ordem até de 10 vezes superiores, o fator de atrito, a FAT, entre o pneu e o solo e o pneu e o pavimento. Por isso que se diz condições de segurança. Além da capacidade de você poder pintar as faixas, sinalizar horizontalmente, além da sinalização vertical, né? Coisas que você não conseguiria. Você consegue numa estrada de terra, sinalização vertical, horizontal já fica mais difícil. Bom, classificação dos pavimentos, hein? Os pavimentos podem ser classificados em flexível, é aquele que todas as camadas sofrem deformação. Esse daqui é o mais comum, tá? Esse é o mais comum. É o pavimento flexível. É 90%, da pavimentação no Brasil flexível. Tá? Todas as camadas sofrem deformação. Todas. Então, se você
forma uma deformação em bacia, por exemplo, na camada de revestimento, as outras camadas, embora um pouco menos, ó, elas também vão sentir essa deformação. Normalmente, como que você sabe se ele é um flexível? Que a base normalmente é uma base britada, eles chamam de caixa. Na obra, costuma chamar de caixa. Vai fazer a caixa. Quem é a caixa? É a caixa de brita. E a caixa de brita, essa brita tem um nome. Ela é chamada de BGS, brita graduada solta. Tá? Ou macadame. Macadame foi substituído hoje em dia por brita. Macadame é o equivalente à brita, só que com pedregulho. É mais arredondado, tá? As pedras são maiores, tá? São pedras de mão. E aí, lá nas bases, a gente fala melhor sobre isso. Vocês vão ter uma aula sobre bases, tá? Que é da próxima semana. Temos o pavimento semirrígido, que é uma classificação que está quase sumindo, mas como ainda está nas literaturas, eu deixei aqui para vocês, que é um híbrido. O revestimento, obrigatoriamente, a camada que a gente chama de asfalto, obrigatoriamente ela é flexível. Só que a camada de base, que é essa aqui de baixo, ela pode ser incrementado alguns enrijecedores, por exemplo, o cimento. Então, a gente pode usar, por exemplo, uma camada de solo cimento para melhorar o comportamento do solo abaixo. E aí, então, essa é uma camada, quando se usa cimento ou a cal, ou cimento ou a cal, nas camadas de base, elas deixam de ser flexível e vira semi-rígido, tá? Quando tem utilização de cimento e cal. E, por fim, o rígido, que é aquele que o revestimento é de cimento Portland. Tá? É o de concreto mesmo. É o pavimento de concreto. Tá? Então, essas são as diferenças entre eles. A qualquer momento que alguém tiver uma dúvida, pode chamar e perguntar, tá? Não se façam de rogado. Eu acho que o... Fala que eu cheguei, que eu estava procurando. Vou fechar o microfone. Renan, seu microfone está aberto aí. Já desativei. Atenção aos microfones aí. Pavimento flexível. Um pavimento... tá. Aqui, ó. Vou mostrar por aqui, não precisa ler lá, não. Esse é o modelo mais completo. Nem todos são assim. Isso é o que há de mais completo num pavimento flexível. Isso aí que vocês veem, que vocês chamam de asfalto, de rodovia, de avenida, de rua, o que quiserem. Esse é o mais completo. O que é o mais completo? Começando de cima para baixo. O azul, camada de revestimento, que erroneamente muita gente chama de asfalto. Na verdade, é mistura asfáltica com revestimento. Camada vermelha é a camada de base que eu falei para vocês, que normalmente é o BGS. Camada de baixo, a camada de subbase. Muitas vezes usadas em avenidas, assim, eu gosto de prever uma camadinha de subbase também, além do BGS. Eu acho interessante que seja previsto. Mas muita gente não faz e está tudo perdoado. No dia da aula de dimensionamento, nós vamos falar das questões urbanísticas, da lei de uso e ocupação do solo, de como, né? Nós vamos entrar nisso tudo. Mas é lá para frente. Então, normalmente aqui BGS, a subbase normalmente é um solo brita, é um solo melhorado com cascalho com brita, compactado, claro, né? Isso tudo é compactado, nós vamos ver os maquinários ali adiante. Aqui, nós já temos um cara chamado reforço do subleito, que ele quase não é executado, tá? Quase não é executado. Esse cara é só para solos fracos.
tá? Solo, CBR do solo, que também é objeto de a gente estudar nas próximas aulas. CBR é a medida de resistência do solo, tá? CBR do solo é muito baixo, você faz o quê? Você constrói mais uma camada para reforçar a resistência aqui do solo original, que é o chamado de subleito, que é o que estou falando aqui no exemplo, que tem um CBR muito baixo. E aqui nós temos a primeira camada regular, que é a camada da regularização do subleito. Regularização do subleito. Para que ela serve? Ela serve para melhorar um pouquinho o subleito, você põe um material um pouco melhor que o subleito, e já regulariza, porque o subleito é irregular, né? Por mais que a patrol venha aqui acertando, nós vamos falar de maquinário já já, por mais que passe a patrol aqui acertando, mas mesmo assim algumas irregularidades ficam. E aí, por vezes, faz o reforço do subleito. Mas é pouco usado, ó. A regularização do subleito e o reforço do subleito, pouco utilizado, tá? Então, só repetindo, de cima para baixo, revestimento, base, subbase, reforço do subleito, regularização do subleito e o terreno original, subleito. Nobreza das camadas, ó, quanto mais superior, mais cara ela é, tá? Então, a camada mais cara, tanto de executar como de fabricar, é sempre o revestimento asfáltico. Depois a brita, porque isso aqui é brita pura, BGS, e assim sucessivamente, tá? As camadas de baixo são mais baratas que as camadas de cima. Para que serve o tal do revestimento? Serve para resistir às ações do tráfego, para impermeabilizar o pavimento, e aqui é interessante, hein? São duas camadas que impermeabilizam o pavimento. E eu vou falar delas. É o revestimento e é a imprimação. No momento eu vou falar do revestimento. Então, que chegar a imprimação, eu falo dela. O pavimento, gente, embaixo dele, eu já falei para vocês, é material granular não cimentado. Não é cimentado, é só compactado para ele rearranjar e diminuir os vazios. E aqui em cima o revestimento. E embaixo, solo, que é a mesma coisa de camada granular, só que com os grãos bem pequenininhos, né? Essa diferença. E aqui tem coesão e aqui não tem, né? Aqui a coesão é nula. Se a água começar a percolar nisso daqui, vai começar a perder a compactação da base, perder a compactação da subbase, e aí abre aquele negócio que todo mundo conhece e já xingou, chamado panela. Panela é uma patologia, um defeito que só acontece porque penetrou água. O único motivo da panela é porque o pavimento trincou ou fissurou, e na fissura ele deixou de ser impermeável, a água entrou para as camadas mais embaixo, a água é incompressível, né? Como assim? Você não consegue, não tem índice de vazios de água. Aliás, tem, é zero. Você não consegue diminuir o índice de vazios, você não compacta a água, então ela é incompreensível, incompactável. Então, isso faz com que ela tenha fuga lateral na hora que vem uma carga de roda, né? E isso vai abrindo, vai virando um queijo suíço até virar uma panela. Por isso que panelas aparecem muito próximos da época de chuva, né? Não é à toa. Época de seco, pouco vocês veem panela abrindo. Pouquíssimo. Só abre em época de chuva. Isso é por causa dessa fissura da água. Além disso, o asfalto melhora as condições de rolamento, né? E transmite de forma atenuada as cargas, nós já falamos delas, para as áreas anteriores. A atenuação é aquela abertura do ângulo que eu falei para vocês, das tensões. Se a tensão é força sobre área, quanto maior a área, mais atenuado o esforço. Camada da base, então. Para que ela serve? Que normalmente eu falei para vocês que é o BGS. Para que serve essa brita? Resistir aos carregamentos do tráfego e transmiti-los com menor intensidade ao subleito ou camada inferior. De novo, abrir um pouco a área, nela a área vai abrir um pouco mais. Então, a ideia do dimensionamento é descobrir o quão longe a roda tem que ficar do solo original. Solo original. Por quê? Para saber
o quanto que eu preciso de dissipar tensões nesse meio do caminho. A subbase, quando há? A subbase, normalmente, para tráfegos mais canalizados, tá? Já posso adiantar para vocês que revestimento e base sempre vai haver. A subbase para tráfegos mais canalizados e quando se tem um CBR do subleito abaixo de 20%. Aí ela torna-se obrigatória. Não precisa se preocupar com esses valores aqui, não, vai ter uma aula a respeito dessa obrigatoriedade, que é a aula de dimensionamento, tá? Mas só dizendo para vocês que tem casos que, mesmo em pequenos tráfegos, a subbase é exigida. Qual a função? Ela complementa a base, ela economiza recurso, porque ela é executada quando é conveniente reduzir a espessura da base. Como assim, professor? Ué, eu posso substituir a subbase por base. Aliás, se eu faço uma subbase com BGS, virou a mesma coisa, é base do mesmo jeito. Então, a gente faz a subbase com solo no meio para economizar. Então, é um material mais barato. Essa é a questão. A subbase é só um aumento da base com material mais barato. Reforço do subleito. Ele serve para reduzir a espessura da subbase. Porque você reforça o terreno final, que é o terreno original. Tá? Observação, a camada de reforço do subleito é executada sobre a cota do grade, ou seja, o terreno original, ou sobre a cota do perfil longitudinal da estrada. Regularização. Serve para conformar, né, o pavimento, se ele está todo irregular. Se não é corte, porque quando é corte, a scraper, né, a patrol vem aqui, corta, joga isso tudo fora aqui, ó. Passando a lâmina. A lâmina dela corta 40 centímetros, embora o DENIT só permita cortes até 20 centímetros. Mas a patrol corta 40 aqui. Então, se for isso, a patrol regulariza. Mas quando não dá para trabalhar com a patrol, você faz a regularização, tá? E aí tem algumas observações, que a camada de regularização é a primeira camada a apresentar as inclinações transversais. Ó, isso daqui, ó, abaulamento. Inclinação mínima de um pavimento, moçada, isso daqui vocês têm que saber. Inclinação mínima, 2%. Então, se eu pegar um bordo numa rodovia comum, né, a dimensão mínima de cada faixa de rolagem é 3,5 metros, nessas novas rodovias. 3,5. Se eu usar a inclinação mínima, então, a diferença de cota daqui aqui, ó, vou chamar de 0. A diferença dessa cota aqui para essa cota aqui tem que ser no mínimo de 7 centímetros, né? Por que 7 centímetros? Porque eu fiz um triângulo aqui, e se tem 3,5 inclinação, 2%, 2 vezes 3,5, 7 centímetros. Tá? E a camada de regularização possui espessura variável, claro, né? Porque se ela vem regularizar, tem hora que ela vai ter 3 centímetros aqui, tem hora que ela vai ter, por exemplo, aqui 6 centímetros, aqui 3. Ela está vindo regularizar mesmo. E o senhor subleito. O senhor subleito é o terreno original mesmo, de onde você está passando a estrada, tá? Deve ser considerado e estudado até as profundidades em que atuam significativamente as cargas impostas pelo tráfego. Segundo o DENIT, de 60 centímetros a 1,5 metro de profundidade, até onde, quando você está trabalhando com SR é semi-reboque, são as carretas e os bitrens. Quando você está trabalhando com carreta e bitrem, a tensão é tão alta que ela perpassa pelo revestimento, perpassa pela base, perpassa pela subbase. Quais camadas tiverem aqui, aí ela chega no subleito e ainda afunda até 1,5 metro de profundidade. Então, a formiguinha, para ela andar em paz, não fazer um canalzinho, um túnel, para ela passar por debaixo da rodovia, ela tem que passar mais de 1,5 metro para o túnel dela ficar bonitinho e não desabar. Porque até 1,5 metro tem pressão no solo ainda, rearranjando o solo. Bom, se o CBR do subleito, aí eu vou falar depois, for menor do que 2%, ele deve ser substituído. Se ele for até 20%,
Isso aqui eu estou falando, deve ser substituído por um material entre 2% e 20%, pelo menos 1 metro, tá? E se o CBR do material de subleito for superior a 20%, pode ser usado como subbase. Aí dispensa, aí o que eu falei para vocês, vai ter só revestimento, base e direto o subleito. Quando o subleito tiver uma resistência mecânica de CBR maior ou igual a 20%. Muito bem. Primeira parte, objetivo conquistado, que seria a apresentação dos tipos e função de cada uma das camadas. E aí eu paro aqui e vou perguntar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Diga, Romário. Ah, tem aqui, ó. Professor, boa tarde. Só queria tirar uma dúvida. Pode-se fazer base de BGS puro para aplicação de TSD? Pode, ué. Pode sim. Mas aí você vai aplicar o TSD como solução final do pavimento? Gente, TSD é tratamento superficial duplo, para quem não conhece, nós vamos ter uma aula disso. Fala, Romário. O que eu quis dizer foi o seguinte, que eu trabalho com obras de rodovia, estou falando uma área que me interessa muito. Uhum. Eu fiz uma obra, Caminho do Campo, aqui no estado do Espírito Santo. Aí essa obra começou a dar uns probleminhas, alguns borrachudos na rodovia. Aí eu fui corrigir esses pontos. Só que me colocaram uma dúvida, que é TSD, né? Aí eu fui colocar para a gente não precisar ter o trabalho de fazer a mistura, que é exigida, que no nosso caso lá é 80-20. O CAP? Não, a mistura do material da base. Uhum. Aí eu coloquei TSD puro, TSD não, BGS puro em alguns pontos, só que o BGS ele não agrega bem com o TSD na hora que a gente põe. Ele tem muito vazio, né? Exatamente. Isso é legal colocar o BGS puro ou tem alguma mistura, argila? Não, é puro mesmo. Eu posso colocar normalmente, não tem nenhuma norma que me diz que eu não posso colocar BGS puro para fazer o TSD. Não tem não. Inclusive, a norma do TSD... Aqui, ó. Aqui, ó. Você vê que até já está... Vocês estão vendo minha tela, não está? Estou sim. Você vê até que já está clicado, ó. Tanto eu usar ela. Eu usei ela para fazer um laudo outro dia, né? Porque tem uma pavimentação lá de TSD, TST. Ó, você pode olhar aqui sobre materiais da base, ó. Ligante, ela fala só sobre qual o CAP ou o RR2C, né? Taxa de espalhamento, melhorador de adesividade, taxa de aplicação, vê? Sim. A varredura da pista imprimida ou pintada, para eliminar todas as partículas. O problema é que aqui essa norma, ela tende a tratar o TSD como um tratamento sobre pavimento. E não foi o caso que você fez, né? Você fez o BGS acima do subleito, né? Não foi isso? Acima do subleito. Eu tenho um reforço, o reforço que é chamado de subbase, e no nosso caso ali o projeto, chama-se reforço do subleito. Reforço do subleito, certo. Aí a gente veio com a base. A base nossa lá, o projeto dizia 80-20. O que é 80-20? É o material britado, 80%, e 20% de material argiloso. Uhum. Aí é por conta do TSD para fechar os poros, né? Exatamente. Pro TSD, porque a taxa de asfalto, você tem que comprimir o TSD, ele é penetração invertida, né? Primeiro você vem com o ligante, depois você vem com o material, e aí a compressão faz ele subir, né? Ele exudar, né? Exatamente. Então era por isso dos 80-20. Exatamente. Mas por norma não fala nada, ó. Eu estava olhando, o que eu quero dizer, por isso que surgiu essa dúvida aí, que está falando um assunto muito bem falado, que é do meu interesse, porque a fiscalização diz que não se pode colocar o TSD em cima de BGS puro, que é só o material britado, né?
Não A fala nada disso. fiscalização que fala, isso é uma teima que a gente executa, a gente tenta colocar que não existe isso, mas eles dizem que não se pode colocar em cima de BGS puro, tem que fazer a mistura com material argiloso. Execução. Deixa eu só ver rapidamente aqui. Varredura, temperatura de aplicação, melhorador de adesividade, cuidados especiais, está falando de junta. Espera aí que eu vou te responder isso agora. Ser realizado pelo equipamento de aplicação, imediatamente espalhamento, né? Não, também, não. Condicionantes, controle de insumos, os ensaios, emulsão, agregado, de ensaio de agregado, controle de execução, a temperatura, que é o caso do RR2C, os agregados, rolagem, acabamento, amostragem, conformidade e não conformidade, isso daqui é do desvio padrão, critério de medição, não fala, tá? Não, Aí, ó. Clareou minha mente aqui agora, que é um assunto que eu vou colocar em questão. Pergunta qual é a especificação, esse tipo de norma do DENIT, ó, chama ES, especificação. Sim. Pergunta onde está na norma de especificação do DENIT que fala sobre isso, porque, pode falar, peguei a 147/2012, que é a última que tem. Sim. E do IPR. Eu também peguei isso aí, mas não sei se você trabalha nessa área, eu sou empreiteiro do DR há 23 anos, do DR do Espírito Santo. A gente mexe com obra de terraplanagem. Eu sou técnico de estradas e agora estou me formando, esse ano e o outro ano termino engenharia. Só que é uma coisa que a gente sempre bate, fiscalização fica no trecho, às vezes, é uma coisa que eles apresentam para a gente que não tem fundamento nenhum, entendeu? O cara, às vezes, bota um fiscal para poder fiscalizar a gente que não entende nada que a gente está fazendo. Aí a gente quer mostrar para eles, só que é uma coisa que eles começam a teimar, quer colocar como que estão certos, entendeu? Aí acaba a gente, às vezes até fala com ele, a gente está estudando para quê, entendeu? É complicado, mas só que clareou minha mente muito bem aí. E satisfeito com a dúvida tirada aí. Ok, professor? Muito obrigado. Nada. Pessoal, para todos, TSS, TSD e TST, que são os tratamentos superficiais, serão falados nessa aula. Tudo que o Romário falou aqui, nós vamos falar, não esse caso específico, mas nós vamos falar o que é cada um deles. Então, algum termo que vocês não entenderam aqui, fiquem tranquilos, vai ser dito, está no escopo, está no meio do meu planejamento aqui. Repito, não na aula de hoje, mas está dentro do planejamento, tá? Então, nós acabamos aqui. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Não? Ô, professor. Então, oi, diga. É Nilson aqui. Oi, eu perguntei aí no chat, acho que o senhor não deve ter visto. Pulei, então, desculpe. Essa é uma dúvida minha. Sobre base. Base seria o leito e subbase seria o subleito? Essa é a pergunta? Não. Isso. Ó, a base é a camada sob o que a gente chama de asfalto. O que você vê é asfalto. Que normalmente é feito de brita graduada solta, BGS. Então, essa é a base. Sim. A subbase é uma camada que você pode ou não executá-la sob a base, na parte de baixo da base, que também não é terreno original do local. É solo, pode ser até solo original misturado com brita. Como o Romário falou ali, ele falou 80-20. Num outro tipo de subbase, você pode ter 50-50, 60-40. Solo com brita. E a subleito, na verdade, em pavimentação não existe leito, tá? Leito diz-se leito de rio. De pavimentação não existe leito, existe subleito. Subleito é o terreno original. Beleza. Valeu. Fechou. Valeu. Professor. Sim?
A base asfáltica, a camada, né, você falou. Nossa, Revestimento asfáltico. Revestimento asfáltico. Ele tem padrão de camada, se a espessura? Tem, tem. Seja ele, seja ele legal, através de uma lei, por exemplo, as cidades têm as LUOs, Leis de Uso e Ocupação dos Solos. Nela, ela fala, rua, vamos pensar assim, não é rua que eles chamam, via coletora, via arterial, via secundária. Então, via arterial são as principais avenidas da cidade. São as artérias, que levam o maior fluxo de tráfego. Via coletora são aquelas principais ruas de bairro em que você pega essa rua de bairro ou atravessa vários bairros nela, ou então ela vai te jogar no arterial. E as secundárias é a rua das casas de quem não mora nessas ruas, que é a grande maioria, né, de uma cidade, são as ruas tranquilas, vamos dizer assim. E aí, lá na lei de usucapião do solo, fala para você, por exemplo, que para fazer um pavimento, um loteamento novo, onde você vai fazer o loteamento novo? Vou fazer o loteamento... Você é de qual cidade, mano? Belo Horizonte. BH. Então, você vai construir um loteamento do lado do Santa Branca. Acho que nem é possível mais, né? Mas, para os lados da Toca 2 aí. Põe Pedro Toca Leopoldo. 2 ou Toca 1? Põe Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Então, vai fazer em Pedro Leopoldo. Você vai ver qual que é a sua avenida principal, quais são suas secundárias, né? Para você ver qual que vai jogar na arterial, qual que vai jogar na Antônio Carlos, que é uma grande arterial. E aí, na lei de uso e ocupação do solo, você pode procurar, isso é obrigatório ser publicado. Lei de uso e ocupação do solo de BH. Você vai ter aí a espessura necessária das camadas para cada uma dessas ruas. Normalmente para a rua convencional, 3 centímetros de CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, que é esse revestimento asfáltico mais comum que a gente vê, 3 centímetros e 15 de caixa de base. Não, é proibido no Brasil fazer base com menos de 15 centímetros. Compactado. Você põe 20 para compactar e cair para 15. Avenidas costuma-se fazer com 5 centímetros, tá? E aí, essas avenidas, não a avenida comum de bairro, mas as avenidas que vão ser coletoras. Coletoras com 5 centímetros e arterial de 5 a 7 centímetros, tá? Mas raramente, em Belo Horizonte, sim, porque a gente fala de arterial, e o arterial em Belo Horizonte é um volume de tráfego perto de Aramina, que tem 7 mil habitantes, ou se perto de Uberaba, que tem quase 400, é muito maior o tráfego em BH. Então, aí vocês devem estar trabalhando aí com valores de arterial de 7 centímetros. Fora isso, para rodovia, aí quando não é uma legislação municipal, quando não é regido pela lei de uso e ocupação do solo, existe cálculo para isso, que eu vou ensinar vocês também, para vocês saberem, em função do movimento do tráfego, quantos caminhões, quantos ônibus pretende-se que passe ali, você vai determinar a espessura. E aí, uma vez determinada a espessura determina um tal de TMN, que é o tamanho máximo normal. Você vai determinar qual que é a classe de brita que você vai trabalhar. Se você vai fazer com brita 1, se você vai fazer com pedrisco. Isso tudo ou é a lei de uso e ocupação do solo que fala, ou é o cálculo. Não, tranquilo, porque eu estava vendo um amigo meu que trabalha na área de pavimentação e eu vi que, como eu morei lá fora também, fora do país, aí eu vi lá também que a espessura lá fora é muito maior do que aqui. É por isso que eu não sei se é por causa do clima, uma coisa assim, não sei o que é. Bom, lá fora é aonde? É em Portugal. Aí eu vi lá a economia de Portugal é melhor que a economia brasileira, né? Então, provavelmente eles têm mais dinheiro para gastar com infraestrutura.
É muito caro. A última aula nossa aqui é orçamento. Eu tenho os valores públicos. Vocês vão ver o quanto é um metro quadrado de pavimento. É caríssimo, bicho. Eu vi isso. Caríssimo. Então, assim, qualquer 2 centímetros que você economize no revestimento, quando você está falando, aí parece, nossa, 2 centímetros só você está economizando no revestimento, só que é 2 centímetros em quantos quilômetros? É muito dinheiro. Né? Vou provar para vocês o quanto que isso é alto, quanto que é caro isso. Então, eu acho que o motivo é bem esse, é bem financeiro, viu, Rony? Ah, tá. É por isso Bem que eu vi. financeiro. Porque as técnicas brasileiras, que a gente, desculpa te interromper, mas assim, as equações que nós usamos no Brasil, o software de dimensionamento no Brasil, Medina, o Método Nacional de Dimensionamento de Pavimentos, ele é todo baseado no material da Astro, que é o melhor do mundo, que é o americano. O nosso é Ctrl-C, Ctrl-V do material americano, trocando o nome dos materiais pelos daqui. Tá? Então, quer dizer, nós temos os métodos brasileiros aqui, a gente conhece os melhores métodos do mundo. Eu tive há 2, 3 meses, eu não vou me lembrar direito, eu tive em Ribeirão Preto a oportunidade de participar do 3º simpósio de pavimentação lá de Ribeirão Preto. Veio um sul-africano, deu um show aqui, um show. O cara lá, se eu ver ele de novo no Brasil, eu quero ir vê-lo. Deu um show aqui, um engenheiro responsável por pavimentação sul-africano. Veio um americano e os brasileiros. Todos eles falaram, os métodos utilizados no Brasil são tudo de ponta. É que os métodos que nós conhecemos, que está nos manuais, só que são caros, não são utilizados. A gente vai fazer teste, por exemplo, de bacia de deflexão, faz com a viga Benkemann. Hoje tem deflectrômetro nuclear, só que é muito mais caro, não usa. Você vai fazer perícia de rodovia, você faz por inspeção no veículo, já tem drone que faça isso, com vista assim, com perfeição. Então é muito caro. A gente conhece a tecnologia, a gente conhece as normas, a gente conhece as equações, a gente só não dá conta de pagar. Essa é a conclusão que eu cheguei. É verdade. Ziron? Ô, professor, só com relação à presença, é que aqui tá sobrenome Ziron Lima, mas é o Cícero lá na hora que você for lançar a presença, tá bom? Sim, Obrigado. Nada. Muito bem. Construção das camadas. Vamos então para a segunda parte. Essa aula acaba agora, né? 14h45. Da 1h30 às 14h45. Vamos fazer o seguinte? Já vamos migrar? Bora. Vamos direto para o próximo link. Hoje é dia de Jogo Brasil. Vamos acabar essa bagaça o mais cedo possível. Vamos trabalhar, vamos estudar, mas vamos parar mais cedo, tá? O Renan, você fez uma pergunta aqui, ferroviária, eu vou copiar ela aqui, vou te responder na entrada da próxima aula, tá? Então, vocês já têm o link já está aberto, aguardo vocês lá na próxima aula, já vamos tocar direto o barco.